Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de falar sobre a psoríase, uma doença que é comum, mas é desconhecida por vários. Então, a psoríase, ela tem várias maneiras de manifestação e ela é uma doença inflamatória, não contagiosa e crônica. A origem dela é multifatorial. O paciente ele nasce com a carga genética, com a possibilidade de desenvolver a doença, e ao longo dos anos, por fatores externos como infecção, uso de algumas medicações, o tabagismo, o etilismo. Hoje em dia a gente sabe que o aumento do peso, a síndrome metabólica, o estresse, a ansiedade, tudo isso pode desencadear o início da doença ou exacerbar a sua evolução. Ela acomete 1 a 2%, 1 a 3% da população. No Brasil, a gente tem uma estimativa de 1,3%. É responsável por uma parcela das consultas dermatológicas, que variam de 6% a 8%. E, felizmente, as formas graves, elas acometem somente 20% a 25% dos pacientes, mas traz grande incômodo na vida dos portadores. Então, a lesão principal são as placas vermelhas que descamam, e são infiltradas. A forma mais comum é a psoríase vulgar e pode acometer o corpo todo. O importante é chamar a atenção que elas incomodam, coçam. Aqui tem a lesão toda escoriada, então o paciente às vezes não consegue dormir, a roupa fica toda cheia de escama, sangue por todo lugar. Então é extremamente incômodo. As lesões podem ir se confluindo. Couro cabeludo é uma área muito comum, uma descamação. Imagina uma mulher soltando a escama, não podia nem usar um terno preto. Então, assim, apesar de ser principalmente uma manifestação na pele, traz muito estigma. Então, as pessoas que não conhecem acham que é contagiosa, causa uma certa repulsa, e o paciente de psoríase ele sofre um grande preconceito. A psoríase invertida, então, pode acometer áreas de dobras, e aí dificulta o tratamento, porque são áreas onde tem infecção sobre. Então, a infecção fúngica é muito comum. Palmo plantar, então, imagina as mãos e os pés acometidos, trabalha muito, atrapalha o trabalho das pessoas, né? O cumprimentar. É uma planta. Então, tem paciente que não consegue andar, calçar o sapato. E ela pode se disseminar. E aí a forma é a psoríase eritrodérmica, quando mais de 80% do corpo está acometido. Então, o paciente ela é por escama, vermelho, infiltrado e descamando. Esses quadros eles são uma exigência para internação, o paciente ele fica instável, ele tem uma perda metabólica muito grande, uma instabilidade da temperatura. Pacientes idosos eles podem evoluir para óbito por uma infecção, como foi o caso desse paciente. Às vezes dura muitos anos, esse paciente ficou em torno de 3 anos. E olhem a hiperceratose, a mão grosseira, as unhas, então incapacita muito. Essa era a carinha dele quando internou, 47 anos. E depois dos 3 anos que ele ficou conosco, aqui a palma, ele começou a melhorar depois que a gente introduziu o imunobiológico. E aí, em 2012, é que ele melhorou. Então, observem como ele perdeu peso, como a doença consumiu esse paciente, né? Uma paciente jovem de 16 anos, imagina uma adolescente na flor da idade, toda vermelha, descamando, tinha passado por vários médicos que achavam que era alergia, até ela chegar lá no nosso ambulatório, fez o diagnóstico, era psoríase, depois de várias biópsias. Olha a mão, ela tinha um quadro de psoríase pustulose, foi se confluindo, a palma, então trocando toda a pele. E ela usou uma medicação tradicional, então a gente segue direitinho o algoritmo que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, e numa das faltas da medicação ela voltou a apresentar as lesões, então voltando a confluir. Então são casos extremamente graves, o paciente, como eu chamei a atenção, é um quadro crônico, ele fica a vida toda com a gente, ele cria até um vínculo, né? Desde os 16 anos e segue conosco. E chamar a atenção, o paciente ele pode apresentar uma artrite deformante, como o caso dessa paciente, então são casos severos e que necessitam de alguns medicamentos especiais. Chamar a atenção para o aspecto psicossocial. É uma doença considerada uma psicodermatose, o estado emocional interfere muito. Vários trabalhos mostram que 60% deles consideram que tem um comprometimento da qualidade de vida, 80, e não só dele, como de toda a família. Toda a família fica comprometida, né? 90% deles se sentem estigmatizados, 52% relatam aspectos psiquiátricos
e 91% sentem baixa autoestima. Então, isso é extremamente degradante para eles. Então, oferecer um tratamento adequado é, para nós, uma satisfação, né? Então, os pacientes eles referem que se sentem envergonhados, ficam acuados, se sentem diminuídos, e é por conta disso que tem impacto em todas as esferas, social, financeira, física e psicológica. E não é por isso, então, os pacientes eles têm também maior risco de suicídio, tanto de tentativa, de ideação, e muitos conseguem chegar às vias de fato, infelizmente. Chamar a atenção que, apesar de ser na pele, é uma doença que é sistêmica. A inflamação está em todo o corpo. E vários trabalhos mostram, André, acho que vai falar um pouquinho, sobre todos os acometimentos em todas as áreas. São pacientes que têm maior chance de eventos cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, AVC. E isso é explicado porque a inflamação não está só na pele, está em todos os órgãos. E isso já é comprovado cientificamente. O tratamento ele é individualizado. A gente primeiro classifica, então os casos leves são tratamentos tópicos, os casos moderados a graves é que usam tratamento sistêmico. A gente segue o algoritmo recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, usa primeiro os tratamentos tradicionais e, quando não responde, é que a gente passa para os imunobiológicos. Então, os tradicionais são utilizados, a gente tem boa resposta. Os pacientes primeiro passam pelos tratamentos clássicos, que a gente chama, metotrexate, que eu mostrei, ciclosporina, aqui uma criança, né? Então, os quadros eles podem acometer desde crianças. A psoríase eritrodérmica, então, com o uso da citretina, que também traz uma ótima resposta. O paciente idoso tem uma boa resposta à citretina. E, quando não tem resposta a esses tratamentos ou teve alguma contraindicação, um efeito colateral, aí sim a gente passa para os imunobiológicos, que são as medicações de última geração. Aqui, uma paciente do ambulatório já tinha utilizado metotrexate, acitretina e ciclosporina, e aí a gente passou para o imunobiológico. Então, a gente só faz esse tipo de medicação quando o tradicional se esgota, né? Ela já tinha usado metotrexate, estava em idade fértil, não tinha indicação de usar citretina. Quem trouxe foi um colega da associação, e ela tinha ideias de suicídio, porque o marido tinha repulsa dela, né? E ela antes e depois do tratamento. Então, felizmente, hoje em dia a gente consegue oferecer, devolver a qualidade de vida desses pacientes. Aqui um paciente com o uso do infliximab também tinha feito fototerapia, acitretina, metotrexate, etanercept, ciclosporina, ou seja, seguiu por todas as vias. Esse também, paciente com adalimumab, e também tinha utilizado acitretina, metotrexate, ciclosporina e só melhorou com adalimumab. Eu coordeno um ambulatório do Hospital Regional da Asa Norte, é um dos hospitais de referência. O outro é o Hospital Universitário de Brasília, com a doutora Gladys. Então, os pacientes que precisarem. A ABRAPSE é uma associação local. A gente tem 3 representantes aqui conosco e nos auxiliam. No ambulatório, eles fazem um serviço voluntário. Então, não é só passar a medicação, é acolher o paciente. E a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela participou junto com a Conitec, entregou trabalhos, né, um dossiê, estava ali ajudando nesse relatório, que agora saiu a recomendação para o uso dos imunobiológicos com o CID de psoríase, né, o L40.0. As campanhas da SBD, então, procuram divulgar o que é a psoríase, falando, né, que não é contagiosa, então, para que haja um melhor conhecimento sobre a doença, quebrar esses estigmas, né, para que os pacientes deixem de ser discriminados. Chamar a atenção para as possibilidades de diagnósticos diferenciais, então nem tudo é psoríase, mas quando suspeitado é psoríase, tratar de forma adequada. O dermatologista é o recomendado, então, especialmente nessas medicações mais específicas, e procurar orientar os pacientes para que tenham um tratamento adequado, né? A paciente, quando está desesperado, eu atendi semana passada uma paciente fazendo autohemoterapia. Você que comprova os... A autohemoterapia, para quem não sabe, você tira o sangue e injeta no músculo. Não tem nenhuma comprovação científica. Mas uma paciente dessa, que está de 23 anos, toda acometida, ela é alvo fácil para charlatão. E aí estava vegana, fazendo autohemoterapia, toda eritrodérmica. Então, é importante ter o esclarecimento, né? E a gente está aqui para isso. E as campanhas, então, elas são feitas anualmente. Cada ano a gente coloca uma proposta diferente, mas o importante é divulgar a psoríase. Teve um ano que foi isso, Abrace, né, Curta,
mostrar que não é contagiosa, que foram os vários anos. Teve um ano que foi o Senado, teve político que ajudou aqui na divulgação. Teve um ano que foi lá no Parque da Cidade, no meio da terra. Assim, às vezes a gente não tem dinheiro nenhum, mas os colegas da Abrap se ajudam, a gente usa uma mesinha, sai panfletando. E esse ano a gente fez no próprio ambulatório. Então, fazendo aulinhas para o paciente saber o que é a psoríase. Essa é uma professora de educação física, então o tratamento como um todo, ela ensina relaxamento. Então, cuidar, né? Cuidar e divulgar. Era isso. Obrigada.